Sabe, uma das histórias mais conhecidas que Jesus contou é talvez uma das que a gente menos entende. É aquela do homem rico que sofre e do mendigo que vai para o paraíso. Mas e se a história não for sobre o inferno como a gente sempre imaginou? Essa imagem é muito forte, né? Essa passagem da parábola do rico e Lázaro, ela é muito usada como a prova final de que existe um lugar de tormento consciente logo depois da morte. Mas será que era isso mesmo que a história queria dizer? Para a gente conseguir entender a mensagem real de Jesus, a gente precisa mergulhar no que a própria Bíblia chama de sã doutrina. E é esse conceito que vai ser nossa chave para decifrar não só essa parábola, mas toda a visão bíblica sobre o que acontece quando a gente morre. Antes de qualquer coisa, a gente precisa de uma regra fundamental. Em vez de pegar ideias de fora, o melhor jeito de entender uma parte difícil da Bíblia é usar outras partes mais claras da própria Bíblia para jogar uma luz. É assim que a gente resolve o que parecem ser contradições. Ok, primeiro passo. A gente tem que entender qual era a principal ferramenta de ensino de Jesus. Como é que ele passava as suas mensagens? Bom, a resposta está no uso constante das parábolas. Uma parábola não é para ser lida ao pé da letra. Jesus não estava narrando um fato histórico, um acontecimento literal. Ele usava essas histórias do dia a dia, muitas vezes com elementos que são claramente irreais, para ensinar uma verdade espiritual muito mais profunda. Pensa só na parábola do semeador. Ninguém acha que Jesus estava falando de um agricultor de verdade plantando sementes. A gente entende que a semente é a palavra de Deus e os tipos de solo são os corações das pessoas. Se a gente usa essa lógica simbólica lá, por que faríamos diferente com a história do rico? Então, com esse princípio na cabeça de que parábolas são simbólicas, vamos voltar para a história do rico e Lázaro e dar uma olhada nela com outros olhos. Um olhar que não é literal. E é aqui que as coisas começam a ficar estranhas se a gente insistir na leitura literal. A história diz que o rico foi sepultado. Peraí, como é que um corpo, dentro de uma sepultura, poderia levantar os olhos? A física básica já não fecha a conta. E não para por aí. Ele sente sede, tem uma língua e quer uma gota d'água para se refrescar. Um corpo em decomposição não sente sede. Fica claro que Jesus está usando imagens físicas e simbólicas e não descrevendo a realidade de um corpo depois da morte. E essas contradições na parábola ficam ainda mais evidentes quando a gente compara com o que o resto da Bíblia inteira diz sobre a morte. A mensagem é a mesma de Gênesis a Apocalipse. O corpo volta para o pó. Não existe consciência, pensamentos, nada. Os mortos nem conseguem louvar a Deus. O próprio Jesus se referiu à morte como um sono. Certo, então, se a história não é uma descrição literal do além, qual é o verdadeiro objetivo dela? Jesus estava ensinando uma lição espiritual muito mais profunda sobre uma grande virada, uma inversão de sortes que estava prestes a acontecer. E aqui está o pulo do gato para decifrar a parábola. O homem rico simboliza a nação de Israel, que era espiritualmente rica por ter recebido as promessas de Deus. Já Lázaro, o mendigo, representa os outros povos, os gentios, que eram vistos como espiritualmente pobres, vivendo só das migalhas da verdade divina. E essa ideia não é tirada do nada. O apóstolo Paulo confirma isso lá em Romanos. Ele explica que a grande vantagem da nação judaica era que a eles foram confiadas as palavras de Deus. E isso os colocava numa posição de enorme privilégio espiritual. Então, a verdadeira mensagem da parábola é uma profecia bem chocante para a época. Essa situação estava para se inverter completamente. O reino, com todos os seus privilégios, seria tirado daqueles que o rejeitaram e entregue a outros, os gentios, que passariam a ter acesso total às riquezas do evangelho. Essa interpretação simbólica se encaixa perfeitamente com o resto do ensino bíblico. Mas isso nos leva a uma questão fundamental. Afinal, a morte é um sono, um estado de inconsciência ou é um tormento consciente? Porque são duas doutrinas totalmente opostas. E aqui a gente vê a raiz do conflito. A ideia, hoje muito popular, de que a alma sobrevive de forma consciente à morte do corpo não vem das escrituras hebraicas. A origem dela é na filosofia grega, principalmente em Platão. Em total contraste, a esperança que a Bíblia ensina do começo ao fim é a da ressurreição, o ato de voltar do sono inconsciente da morte. E é curioso, né? Essa doutrina de que a alma é imortal, de que a gente não morre de verdade, ecoa a primeiríssima mentira registrada na Bíblia, aquela dita a Eva no jardim: certamente não morrerás. A promessa era de que a desobediência não levaria à morte de verdade. O próprio Jesus foi categórico nisso.
Ele afirmou com todas as letras que nenhum ser humano, nem mesmo os grandes patriarcas como Abraão, havia subido ao céu. Bom, se não existe essa imortalidade imediata e ninguém subiu ao céu, então qual é a verdadeira esperança que a Bíblia oferece para quem morre? A esperança central da Bíblia não é a de escapar da morte, mas a de vencê-la. A grande promessa é a da ressurreição, ser trazido de um estado de morte, de inconsciência, de volta para a vida por um ato de poder de Deus. O apóstolo Pedro nos deixa um aviso muito importante. Ele reconhece que existem sim passagens difíceis de entender nas Escrituras e que algumas pessoas, por ignorância ou instabilidade, acabam torcendo essas passagens para apoiar suas próprias ideias, o que leva à perdição delas. E esse aviso se encaixa como uma luva aqui. O perigo é exatamente esse: pegar uma única história simbólica, como a do rico e Lázaro, e usar ela para construir toda uma doutrina de tormento eterno que contradiz centenas de outras passagens bem claras. A fonte chama isso de construir uma doutrina a partir de uma fábula. No final das contas, quando se entende a morte como um sono e não como um destino imediato e final, tudo muda. O foco deixa de ser o medo de um tormento eterno e passa a ser a esperança na ressurreição futura. E isso altera, fundamentalmente, o jeito como a gente enxerga não só a morte, mas a própria vida.